Olá, boa noite a todos. Eu sou Michele Campos, terapeuta ocupacional de formação, coordenadora do Núcleo da Terceira Idade aqui da Oliche. Fiz especialização em gerontologia, onde eu tive o prazer de conhecer Joana. Joana vem aí trazendo ao longo da sua trajetória contribuições importantíssimas na gerontologia. E hoje eu tenho aí o prazer de estar aqui dividindo essa mesa com ela, que gentilmente aceitou o nosso convite. Joana trouxe aí em sua fala a questão da influência desses conflitos intergeracionais no adoecimento mental do idoso. Falou também um pouco sobre essa questão da importância da qualidade emocional nessas relações familiares. E eu vou trazer um pouco do ponto de vista aqui da prática, de quem está no dia a dia na clínica, trabalhando com esses idosos que chegam até aqui em sofrimento mental. Então, a ideia da minha fala é trazer um pouco sobre esses impactos do sofrimento mental para o idoso e para a família. Eu vou dar uma breve contextualizada. Joana falou a grande maioria das coisas que eu vou falar aqui, mas vai ser bem rapidinho para a gente poder entrar nos impactos. Tá? Então, qual é o cenário? A gente vive aí, como Joana disse, um aumento da expectativa de vida. Isso é uma realidade a nível mundial. A grande maioria das pessoas desejam chegar a esse momento da vida, mas ele pode ser permeado aí por uma série de preocupações, angústias e medo. Esse aumento da expectativa de vida traz para a gente também esse fenômeno do convívio familiar entre diferentes gerações, com culturas, valores e crenças diferentes, expectativas de vidas diferentes. Temos aí a questão da saúde do idoso, compreendida como um equilíbrio entre os fatores físicos, psíquicos e sociais. Mas, nesse processo de envelhecimento, podem ocorrer algumas mudanças e alterações de humor, de comportamento. É um momento onde está se vivendo a aposentadoria, onde pode ocorrer uma perda de algum ente querido, mudanças de papéis sociais. Então, todos esses fatores, eles podem aí influenciar na saúde mental desse idoso. Tá? Então, o sofrimento mental na velhice, ele vai impactar a saúde emocional, a qualidade de vida, as relações sociais do idoso e da família. Então, quem convive com esse idoso, é importante estar atento a essas alterações. E, uma vez que a gente identifique que aquele idoso ele deixou de fazer as coisas que era costume, ele deixou de participar de reuniões familiares ou fazer atividades que era de costume, não podemos associar essas mudanças a uma coisa que faz parte do processo de envelhecimento. Envelhecimento ele não é sinônimo de dependência, de incapacidade. Então, uma vez que essas mudanças estão acontecendo, quem convive com esse idoso precisa aí estar atento e buscar uma ajuda profissional para que a gente possa aí fazer intervenções em relação ao que vem acontecendo. Bom, então, na prática, no nosso dia a dia, aqui na clínica, seja no nosso ambulatório, seja no hospital dia, seja na internação psiquiátrica, na residência terapêutica, o que é que se apresenta quando esse idoso ele chega aqui em adoecimento mental? Eu quero trazer as duas vertentes. Eu quero trazer tanto o idoso, as repercussões, os desafios e os impactos que chegam com ele, como também a família. Como é que essa família chega até aqui? Porque, muitas vezes, quando há um adoecimento mental, a gente tem uma preocupação, óbvio, muito grande com o idoso, mas essa família ela também chega em sofrimento e ela também precisa de ajuda. Então, eu quero trazer aí essas duas vertentes e, para isso, eu escolhi trazer um relato de um caso, que vai ser muito breve, mas eu acho que, através desse relato de caso, a gente consegue visualizar muitas questões envolvidas aí nesse processo do adoecimento mental. Bom, eu estou chamando aqui
de Carla, mas é um nome fictício, tá? 79 anos, viúva há 1 ano, tem 3 filhos, mora sozinha. Desde o falecimento do marido, sente uma tristeza profunda, passou a se isolar e recusar convites familiares e de amigos também. Não se sente animada para estar participando dessas atividades. Deixou de fazer o que mais gostava, que era cozinhar e cuidar de suas plantas. Há cerca de 4 meses, apresentou um episódio de queda, fraturou o fêmur, e esse processo de recuperação foi muito difícil. Passou a realizar as atividades de vida diária, como comer, tomar banho, se vestir, com dificuldade, necessitando de ajuda. Por este motivo, foi residir com sua filha. E, em seu discurso, quando ela chega aqui na clínica, ela diz que só está esperando a hora de partir, que ela sente que é um peso para a família. Ela apresenta uma perda de apetite e uma perda de peso significativa, chegando a perder uma média de uns 15 a 18 quilos em 4 meses. E prejuízos na memória, esquecimentos frequentes, já esqueceu o fogão ligado, não sabe onde coloca os objetos, uma insônia importante, angústia, irritabilidade e uma higiene muito precária. Então, essa idosa, depois de 4 meses, 1 ano, né, neste processo de luto, de tristeza profunda, e depois desses 4 meses, onde o quadro se agravou mais, a família chega até aqui para pedir suporte e orientação em relação aos cuidados. Então, essa é a forma como a paciente chega até a nossa instituição. O que é que a gente pode, aí, diante desse caso, identificar como impactos? A gente vê que há impactos emocionais, impactos sociais e impactos físicos. Ela tem uma estrutura emocional e cognitiva prejudicada. Uma questão importante é que, muitas vezes, os pacientes que chegam até aqui em depressão ou com outro tipo de transtorno, muitas vezes a questão cognitiva, memória, atenção, raciocínio, linguagem, também estão prejudicados, sendo que esses prejuízos cognitivos, eles estão, muitas vezes, associados a essa questão psiquiátrica, né? Quando a gente vê que o quadro psiquiátrico estabiliza, em alguns momentos, essa dificuldade cognitiva ela some. Então, não necessariamente a gente está diante de um paciente que tem um quadro demencial, mas o quadro psiquiátrico dele está tão descompensado que isso interfere na questão cognitiva. O sentimento de inutilidade, os vínculos familiares muito fragilizados, então ela evita estar com esse convívio familiar, e social, o isolamento, a ausência de atividade de lazer, então deixa de fazer as coisas que gosta, abre mão disso, porque não sente vontade, não tem motivação, não tem desejo. A falta de um projeto de vida, de uma expectativa para o futuro. Então, a vida está acabando, só está esperando a hora de partir, nada mais faz sentido. E a capacidade funcional completamente prejudicada. Então, um idoso que vai perdendo essa autonomia e essa independência, deixando de fazer as atividades básicas do dia a dia, fazendo ali com a ajuda de terceiros. Então, a gente vê aí, através de um relato, de uma situação, quantos impactos isso tem para o idoso que chega até aqui. E essa família, como é que essa família chega? Como é que a família dessa idosa chegou até a instituição? O que foi que a gente percebeu como impacto para esse familiar? Eu trago aqui também a história da filha, que veio acompanhando. Estou chamando aqui de Ana, 49 anos, casada, trabalha 44 horas semanais, tem uma filha adolescente, percebe a mãe cada vez mais triste e com dificuldades, se culpa por não conseguir estar mais presente, e, após esse episódio de queda e desse processo de recuperação, que foi muito difícil, ela decidiu mudar toda a sua vida,
toda a sua rotina e, a contragosto dos familiares, colocou a mãe para morar na sua casa. Ela está em um momento difícil no trabalho, né? Tem necessitado se ausentar desse trabalho com frequência para poder atender aí as necessidades e urgências da mãe. Está com dificuldades financeiras pela questão de ter que custear com cuidadoras e medicações, e isso está tendo um impacto porque ela não estava preparada para isso. A aposentadoria que a mãe recebe não é o suficiente para pagar todos os custos, então ela precisa dar esse suporte e essa ajuda financeira, né? E ela não tem o apoio dos irmãos que moram em outro estado e não compreendem o adoecimento da mãe e discordam completamente da mãe fazer um acompanhamento psiquiátrico. Então, é essa família que chega até aqui, desesperada, sem saber o que fazer, sem saber como conduzir, sem saber o que é melhor, né? E, diante dessa situação, nós, enquanto profissionais, a gente precisa ter a sensibilidade de acolher esse idoso com esses impactos e acolher essa família para melhor orientá-los, né? A partir do momento que eles chegam, a gente percebe famílias muito sobrecarregadas, uma ambivalência de sentimentos. Então, tem tristeza, tem culpa, porque a mãe, eu preciso cuidar, cuidou de mim a vida toda, e agora está na hora de eu assumir esse cuidado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho minha vida, eu tenho minha rotina, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu não quero estar assumindo esse papel, eu não tenho condições de estar assumindo esse papel. Então, tem muito esse sentimento de ambivalência, né, e de raiva também. Um desconhecimento e um negativismo em torno do adoecimento mental. Infelizmente, estamos num momento que ainda existe muito preconceito em relação ao transtorno mental. Então, a gente vê, nesse caso, que os irmãos não estão aqui, não estão acompanhando, não sabem o agravamento da situação, mas, ainda assim, não concorda que a mãe faça um acompanhamento psiquiátrico e não dá aí o apoio necessário para essa filha que vem assumindo o papel de cuidadora e o papel do cuidado. Conflitos familiares e questões aí financeiras importantes. Esses são alguns pontos, né, que eu estou trazendo como impacto, mas no nosso dia a dia a gente consegue identificar muitos outros, né? Fato é que essas famílias chegam até aqui buscando ajuda e orientação. Muitas vezes a gente precisa, de fato, gerenciar no sentido de ir dizendo o que é possível e o que não é possível, tá? Então, como é a nossa atuação profissional diante dessas situações? Primeiro, o idoso chega, ele precisa ser avaliado. A gente define aí qual tipo de tratamento esse idoso vai seguir, se é ambulatorial, se é internação, se vai ser encaminhado para algum outro serviço. A gente faz essa definição, qual é, diante do quadro, qual é a necessidade de tratamento, mas a gente sempre pensa na questão de promover um ambiente que seja acolhedor e estimulante, sempre. Isso é uma condição. A questão do acolhimento e da escuta, e entender de que esse idoso ele precisa ser estimulado, isso é uma questão aí que, para nós, é primordial, né? Estabelecer aí uma rotina funcional. Então, a gente entende que é de grande importância esse idoso que chega desestruturado, que não tem uma rotina organizada, que não tem horários. Muitos chegam que não tem hora para tomar banho, para tomar uma medicação, para fazer alguma atividade de lazer, enfim. A necessidade da gente organizar, de fato, essa estrutura, né? É engraçado como isso ajuda a organizar e a compensar psiquicamente esse idoso, tá? Então, estabelecer essa rotina funcional, estimular a participação desses idosos de forma ativa nas atividades de vida diária, e isso é de extrema importância. O idoso, muitas vezes, a gente percebe que a família, no intuito de preservar, de cuidar, passa a exercer determinadas atividades
no lugar do idoso. E aquele idoso, ainda com algumas limitações, ele consegue, sim, realizar determinadas atividades. Então, não faz sentido a gente tirar o mínimo de autonomia e independência que ele ainda tem. Eu sempre falo, se o idoso consegue tomar banho sozinho, se vestir sozinho, comer sozinho, ir num mercado para fazer compras, a gente tem que estimular que isso continue sendo feito. A família, muitas vezes, com medo de algum evento, algum acontecimento, evita essas atividades no sentido de proteger. Então, não, pai, não, mãe, não precisa mais ir no mercado, não. Deixa que eu vou e faço suas compras. Mas o idoso quer ir lá no mercado, quer escolher os produtos que ele gosta de utilizar. Por que não? O que a gente pode fazer é criar estratégias para que isso seja feito de forma mais segura. Então, não dá para ir andando, porque a rua é perigosa, pode cair, pode ser assaltado. Vamos arranjar uma outra estratégia. Pede um Uber, leva de carro, mas não impede que ele continue a fazer esse tipo de atividade, porque, certamente, isso tem toda a diferença na vida dele. Então, eu sempre, aqui, a gente, como equipe, a gente sempre faz essas orientações para a família e para a equipe também que trabalha com a gente. Se o idoso está aqui, ele consegue comer sozinho, ele vai continuar comendo sozinho. Se o idoso está aqui, ele não usa fralda, ele não vai usar mais, ele não vai ficar usando fralda na instituição. Então, não tem sentido a gente trabalhar para tirar o mínimo de independência. Todo o nosso trabalho com o paciente idoso é de promover essa autonomia e independência. Nós tivemos uma situação aqui de uma idosa que ela perdeu a visão. E, inicialmente, ela tinha uma postura muito da equipe fazer por ela, porque ela tinha perdido a visão. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, então eu trabalho muito com a questão do estímulo e da capacidade funcional. Eu disse, não, a gente vai arranjar um prato, criar um prato que seja possível que ela coma sozinha, mas a gente vai fazer esse estímulo. Então, começamos ali a fazer uma série de adaptações, porque a gente entende que é importante ela manter essa atividade. Por mais dificuldade que ela tenha, a gente vai estar ali do lado, estimulando, contribuindo, ajudando, orientando, evitando que algumas coisas aconteçam, mas o ponto principal sempre vai ser essa questão do estímulo à capacidade funcional. Então, acho que isso é algo que norteia aí grande parte do nosso trabalho. Fortalecer as habilidades individuais. Então, no caso dessa idosa que eu estava falando, ela gosta das plantas e gosta de cozinhar. O nosso intuito é de fortalecer essas habilidades. Nesse caso, a filha, quando a paciente saiu daqui, ela queria matricular para fazer aula de costura, mas ela nunca gostou de costura. Quem queria aprender a costurar era a filha, não era ela. Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade na escuta, entender qual é o desejo desse idoso e investir no que ele realmente gosta, no que ele tem prazer, no que vai dar prazer para ele. Então, nessa organização dessa rotina, precisa entrar essas atividades que ele tem uma grande identificação. Outro ponto também importante é a questão da promoção e interação em atividades em grupo. Muitas vezes, as famílias tentam concentrar as terapias e as atividades em casa. O físio vai em casa para atender, o fono vai em casa para atender, faz uma aula. Não, essas atividades precisam ser feitas externamente, para que esse idoso ele possa sair de casa e conviver com as pessoas, conviver com situações do dia a dia. Então, isso é outra orientação aí que nós, profissionais, a gente sempre dá para a família. Esse ambiente familiar ele é entendido como importante. A família ela tem um papel fundamental no cuidado e no bem-estar desse idoso. Então, a nossa atuação enquanto profissionais tem que ser no sentido de consolidar esse ambiente familiar como uma rede de apoio. Joana falou aí muito sobre essa questão, e eu reforço, dessa consolidação desse ambiente como uma rede de apoio. Trabalhar a qualidade da relação familiar, os afetos, o vínculo e as relações.
a redistribuição de tarefas e compartilhamento de responsabilidades. Então, no caso que eu trouxe, os irmãos moravam em outro estado e a filha estava se sentindo completamente sobrecarregada no cuidado com essa mãe. Então, a gente tenta trazer essa família para próximo, mesmo que à distância, é possível que esses irmãos eles assumam algumas responsabilidades, né? Então, a gente está diante de uma filha que também está em adoecimento e precisa de ajuda. Então, a gente tem que convocar aí essa família para a gente conseguir redistribuir e diluir um pouco essas tensões familiares. É fácil? Não, não é fácil. Né? Principalmente quando há aí, um preconceito, quando há uma divergência em relação às condutas que devem ser adotadas, mas o nosso papel, enquanto profissional, é de estar ali buscando estratégias e diluindo essas tensões. E criar estratégias junto com o idoso e junto com a família para conseguir lidar com todas essas dificuldades, né? Então, a gente vê aí esses dois polos, a família e o idoso, como eles chegam, como eles se apresentam, né? Os dois em grande sofrimento mental, né? A família chega também em grande sofrimento. Então, o nosso papel, a nossa atuação enquanto profissionais tem que ser muito nesse sentido de acolher, de orientar e de criar estratégias junto com essa família e junto com esse idoso para conseguir diluir essas tensões. Isso é de extrema importância, da gente ter esse olhar cuidadoso, porque, muitas vezes, como profissionais, a gente acha que tem soluções mágicas, mas não temos. Cada pessoa que chega aqui é um indivíduo com suas particularidades, com seus desejos, com seus costumes, com seus hábitos. Não tem como a gente atravessar isso. A gente precisa levar todas essas questões em consideração para conseguir tratar tanto o idoso como a família. Bom, assim eu encerro minha fala. Eu acho que eu fui muito rápida, mas eu tentei trazer um pouco aí desse universo do que é que se apresenta e do que é que chega até aqui, né? Espero ter aí contribuído. A gente vai abrir um pouco para uma conversa, para um diálogo, né? Talvez na nossa conversa surjam outras questões. Mas eu encerro a minha fala dizendo que cuidar da saúde mental dos idosos não é apenas um ato de empatia. É um compromisso com a dignidade, a escuta e o respeito por quem já viveu tanto e ainda tem muito a sentir. Obrigada.